Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês todos. Eu queria que vocês entendessem o Espírito, a palavra que faz a diferença na vida daqueles que ouvem e praticam. Não na vida dos que ouvem e não praticam, mas aqueles que praticam, que obedecem, que exercitam aquela palavra, a palavra de Deus, é como se elas estivessem obedecendo o próprio Deus, Deus falando com ela, faça isso, e ela faz, faça aquilo, ela faz, ela obedece. Só que, como Deus é espírito, ele não aparece fisicamente para ninguém, para falar, nem usa profetas, embora existem profetas, pessoas que pregam a palavra de Deus. Profeta é aquele que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, que fala o que está escrito na palavra de Deus, que faz ecoar a voz de Deus, a palavra dele, através da sua boca. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos profetizando. Agora, não existe aquele profeta no sentido adivinhador, não existe, isso não existe. Nos tempos bíblicos, quando não havia a palavra escrita, a palavra só foi escrita pelos sacerdotes, pelos escribas judeus. E, naquela altura, só eles sabiam ler e escrever. Eles aprenderam a palavra para poderem escrever a mensagem que Deus queria. Moisés, por exemplo, foi instruído para escrever o Pentateuco, quer dizer, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando se reverbera essa palavra, quando se prega essa palavra, é Deus falando através daquela pessoa. Mas é aquela palavra que está escrito, não é aquela palavra que se inventa por aí. Não, fulano, você deve casar com cicrano, beltrano, Deus está me dizendo que você deve viajar, que você não pode viajar. Mentira, isso é do diabo. Esse tipo de profeta é enganador, é mentiroso, é usado pelo espírito enganador. E muita gente, infelizmente, desgraçadamente, e até gente capaz, inteligente, tem dado ouvido a esses profetas, ou profetas. Então, a profecia é a palavra de Deus. Por exemplo, Jesus disse assim: o que dará o homem em troca de sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Ele falou. Então, Mateus escreveu isso. Mateus era um homem instruído. Ele era um coletor de impostos, então ele sabia ler e escrever. Então ele escreveu, registrou Lucas, doutor Lucas, era médico. Mais tarde, ele se converteu e também procurou saber da vida de Jesus. Ele escreveu. Marcos também escreveu. E João, que andava com Jesus, também escreveu. Todos eles foram instruídos, eram instruídos, sabiam escrever, então eles escreveram. Quando eu falo, por exemplo, eu falo assim, ó, Jesus disse que conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu estou repetindo o que Jesus falou. Eu não estou falando por mim mesmo. Eu não estou ensinando algo, uma ideia, ou passando uma ideia que eu recebi. Não. Então, eu queria que você soubesse o seguinte: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder
perder a sua alma. Então, Jesus mostra, através dessa palavra, que não existe nada mais precioso, mais rico, mais grandioso do que a alma humana. Então você pode ser pobre, você pode viver no charco, você pode ser a última das criaturas desse mundo, mas você tem uma riqueza incalculável, imensurável, uma riqueza tão grande, tão grande, tão grande quanto a minha riqueza, que é a minha alma. Então, todos os seres humanos têm uma riqueza, carregam consigo, dentro de si, um tesouro imensurável, infinito. Tão rico, tão rico, tão rico é a nossa alma, tão rica é a nossa alma, que o próprio Jesus, o Senhor Jesus, deu a alma dele para resgatar a nossa. Ele pagou o preço da sua alma, da minha alma, com a sua própria alma. Então, quando eu falo assim, eu estou simplesmente profetizando aquilo que está escrito. Eu estou repetindo. Porque Deus, como é Espírito, ele fala através dos seus servos. Então, ele usa a minha boca, ele usa a boca de tantos outros pastores, tantas outras pessoas divinas, pessoas cheias do Espírito Santo, para falar a sua palavra. Agora, o diabo também usa pessoas que carregam o título de pastor, profetas e etc., para enganar o povo. Fala algumas verdades, mas no meio das verdades ele introduz a mentira, como o diabo fez com Jesus. Ele introduziu mentiras no meio das verdades que falou para Jesus. Está escrito. Ele usou o Salmo 91 e de forma errada ele falou. Falou mais ou menos. Falou uma parte que era verdade e outra parte que não era verdade. Então, amiga e amigo, preste atenção. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em outras palavras, ele está dizendo, olha, priorize a sua alma, priorize a sua salvação. O que é preciso você dar para ter a salvação da sua alma? Você tem que dar a sua alma. E dar a sua alma é dar o seu coração, colocar o seu coração no altar, tirar o coração do filho, da filha, do marido, da mulher, da família, tirar o coração de qualquer coisa desse mundo, das riquezas, da reputação, da grandeza que você tem, e colocar o coração no altar, submisso, humilde no altar. Aí, o Espírito Santo vai usar esse coração, quer dizer, essa alma, para falar com outras pessoas e dar testemunho do filho dele. É só isso. Agora, quando a pessoa não dá ouvidos à voz de Deus, falada através dos seus servos, então essa pessoa obviamente não crê. E é o que o próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado nas águas será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Quer dizer, a alma que não crê já está condenada. Então, eu não vou explicar mais não, porque a gente fica explicando, tentando ajudar as pessoas, mas parece que quanto mais a gente fala, pior fica. Então, vou ficar por aí. É só isso. Cuide da sua alma, como a menina dos seus olhos. Você não cuida dos seus olhos? Você que é mulher, pinta os olhos direitinho, põe a maquiagem, você gasta tempo todo dia para botar maquiagem, não é verdade? Pois então, preste atenção. Nada mais preciosa na sua vida do que a sua alma. Cuide dela como a menina dos seus olhos.
e você vai ver que todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.